Shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Louvado seja Deus que nos ajuda a discernir quem está para ajuntar, para ajudar e quem não está. Louvado seja Deus que nos envia bons conselheiros. Louvado seja Deus que nos direciona a cada dia. Eu confesso para você que houve um tempo na minha vida onde eu não entendi essa questão de ter bons conselheiros. Eu ouvi dizer que John Wesley, ele era conselheiro de alguns presidentes. Alguns presidentes se aconselhavam com ele. Então eu fiquei pensando comigo quando eu estava me preparando para gravar esse devocional. Uau! Você já imaginou você ter um conselheiro, né? Tal qual John Wesley? Pois bem, precisamos então procurar esses bons conselheiros para que a gente possa, né, estar bem direcionado. Eu falo para você que parece ser uma missão impossível, não é verdade? No mundo de hoje nós temos bons conselheiros. Mas neste contexto aqui, de 2 Samuel, capítulo 10, como será que era ali escolhido esses conselheiros, né? Eu imagino que havia uma série de critérios, de caráter, de honestidade, né? Imagino eu que um conselheiro de um rei não era qualquer pessoa. Só que haviam coisas que aconteciam naquela época que eram coisas muito corriqueiras. Eram assim coisas que uma pessoa sábia e com visão, ela sabia que aquilo poderia vir a acontecer. Então, nesse contexto, nós vamos ver aqui que verdadeiramente esses conselheiros desse rei, né, o qual aqui Davi envia, né, os seus ali mensageiros para prestar as condolências pela morte do seu pai, esses conselheiros, eles ficaram ali preocupados com aquela atitude de Davi. Eles pensaram que aqueles homens estavam ali a mando de Davi para quê? Para poder vigiar, né, observar e levar ali as informações para Davi e talvez Davi atacar eles no momento de fragilidade. Mas isso não era uma característica de Davi, né? Acredito eu, pelo que a gente entende. Um homem segundo o coração de Deus, será que teria atitudes tão mesquinhas e tão... Enfim. Mas nós vamos mergulhar nesse contexto porque você tem bons conselheiros? Na sua vida hoje, eu te pergunto, você tem pessoas que são pessoas que você pode ali dizer para mim assim, olha, pastorinha, pastora Ana, eu tenho bons conselheiros? Eu falo para você, né, com muita gratidão a Deus, eu tenho bons conselheiros. Eu tenho pessoas que têm um carinho especial pela minha vida, que oram por mim, que falam, pastora, ó, essa situação aí, o melhor é recuar. O melhor é ser dessa forma. Então, eu louvo a Deus por ter bons conselheiros na minha vida. E espero que você também tenha bons conselheiros. Mas, independentemente dos conselheiros, o que o Espírito Santo traz ao meu coração? Que nós podemos ouvir pessoas e receber conselhos. Só que nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dar clareza se aquele conselho é um conselho bom ou não. É o Espírito Santo que vai ser ali a nossa bússola e que vai nos direcionar para a gente entender quem nós devemos ouvir. Porque em meio ali a tantas vozes, né, que nós ouvimos, pode ser que em algum momento venham vozes enganadoras no meio dos conselheiros. E essa voz enganadora talvez ela tenha mais peso e isso te desestabilize. Então, nós vamos mergulhar nesse contexto de 2 Samuel, capítulo 10. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu quero compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de nos renovar a cada manhã. Eu estou aqui, né, nesse final de semana com os jovens, o pessoal da igreja, e a gente chegou aqui e muito nós já recebemos da parte de Deus, né? Estarmos retirados para receber a presença do Espírito Santo,
para estreitar essa comunhão com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Então eu te convido a permanecer comigo nesse vídeo e a mergulhar nesse contexto. Eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, revela a nós o que há nas entrelinhas. Fala, papai, poderosamente aos nossos corações. Nós declaramos, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Olha o que diz o contexto bíblico. Depois de algum tempo, o rei dos Amonitas faleceu e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então Davi declarou: usarei para com Hanum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os príncipes dos Amonitas influenciaram o rei, questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas para mais tarde destruir-nos. Considerando esse argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi, mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta. Então, olha só, Hanum, né, ele recebeu aqui, né, esses mensageiros que foram ali prestar a solidariedade, os pêsames, né, para Hanum. E aqueles conselheiros, eles não tiveram bons olhos. E por quê? Né, a gente se pergunta, mas há um fundamento para eles terem agido dessa forma? Isso era algo corriqueiro, né? Quando ali um rei, ele estava vivendo uma situação de luto, diante de uma fragilidade, isso era ali, os inimigos, eles usavam da fragilidade do outro para poder se favorecer, né? Então, eles pensaram que Davi estava sendo sagaz, né? E não que estava ali, de fato, ajudando. E eu falo para você assim, quantas das vezes nós julgamos a atitude das pessoas mal, né? As pessoas estão tentando nos ajudar e a gente pensa que a pessoa está sendo sagaz, né? E quantas das vezes a pessoa tem uma boa vontade e a gente olha com maus olhos. Então, assim, é só o Espírito Santo para poder nos dar clareza, né? Eu achei interessante que eu ganhei 2 buquês de flores, né, recentemente. E um buquê de flores eu não tive coragem de levar nem para minha casa. Eu deixei ali, né, na igreja, e o outro eu carreguei comigo. Porque um eu senti paz e o outro não. Agora, quem que me dá essa clareza? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te dar clareza daquilo que provém da parte de Deus e daquilo que não provém. Então, às vezes, as pessoas, quando ela é mal intencionada e ela mexe com o ungido do Senhor, porque eu sinto no meu coração que eu sou ungida do Senhor, então o Senhor nos dá clareza. Eu já tive clareza, falei, isso daqui eu não vou levar nem na minha casa. E em contrapartida do outro, né, eu falei, não, isso daqui eu sinto paz. E o que eu deixei na minha casa, na igreja, é como se o Espírito Santo falasse para mim assim, eu estou quebrando, né, toda maldição, toda obra de feitiçaria, tudo que é aquilo que foi enviado junto com esse buquê. E quando foi agora no encontro, esse buquê veio aqui para o encontro, né, os dois. Mas já tá leve, porque já foi quebrado.
O Senhor, Ele não nos deixa enganados, nem confundidos. E eu sou muito grata a Deus, porque o Senhor, Ele tem um cuidado muito grande com a sua vida. Talvez hoje você não consiga entender, mas Deus está cuidando de você, Deus tem zelado de você, Deus está agindo nos mínimos detalhes. Talvez você não esteja vendo, mas descansa no Senhor, creia no Senhor de todo o seu coração e você vai entender o agir de Deus. Então, Anum, ele considerou aquelas palavras. E por ele considerar aquelas palavras, ele humilhou aqueles mensageiros, né? Ele prendeu os mensageiros, mandou raspar a barba, né? Cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. E ora, né, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, versículo 5, mandou, né, mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar: ficai, pois, em Jericó, até que a vossa barba volte a crescer, e então retornai. Porque essa barba rapada era assim uma tamanha humilhação. Então Davi quis poupar aqueles mensageiros. E notando, né, que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zoba, 1.000 homens do rei de Maca e 12.000 dos homens de Tobi. Então eles sabiam que o que eles tinham feito não ia ficar por isso mesmo, né? Que tinha sido algo ruim. Versículo 7. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Então, assim, eles, na verdade, se organizaram contra Davi e Davi também já se organizou. Os amonitas, né, saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zoba e de Reob e os homens de Tobi e de Maca estavam desprovidos de fortaleza e sós em campo aberto. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios e entregou o restante das tropas a seu irmão Abisai, para que alinhasse contra os amonitas. E ordenou-lhe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que eu, eu partirei no teu auxílio. Tem bom ânimo e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Essa guerra poderia ter sido evitada? Sim ou não? Há muitas guerras que poderiam ser evitadas. E eu quero dizer algo para você. Você pode evitar guerras. Você hoje pode evitar muita coisa. Talvez recuando, talvez se calando, em algumas situações até falando. Como saber se é o momento de falar, de agir ou de calar? O Espírito Santo, né? Versículo 10, né? 10. Isso, né? Quando Joabe viu que estava cercado, Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, eu já li o 9, né? Eu acho que é aqui. Versículo 13, porque no 12 ele fala para ele ter bom ânimo, né? E ali declara: faça ao Senhor o que bem lhe parecer. Então no 13. Então Joabe e a tropa que estava sob seu comando avançaram contra os sírios que fugiram diante deles, né? Fugiram. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abisai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém.
Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, os sírios trataram de refazer-se e concentrar forças. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã, sob a liderança de Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e, passando o Jordão, foi a Elã. E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 600 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, general do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis vassalos Hadadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle. E daquele dia em diante os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas. Uma guerra aqui poderia ter sido evitada. Todo esse transtorno que eles viveram aqui poderia ter sido evitado. Eu acredito assim, sabe, o que o Espírito Santo ele traz ao meu coração nesta tarde aqui, meditando nesta palavra, com meus amiguinhos aqui, pardalzinho, que são instrumentos de Deus na minha vida. Não tem uma vez que eu não gravo que eles não estão me rodeando. Que muitas coisas podem ser evitadas. E assim, um posicionamento nosso hoje, ele vai evitar uma tragédia amanhã. Então talvez você fica postergando, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, isso não tem necessidade, isso não precisa ser assim. Precisa, tem necessidade, faz o que tem que ser feito, vai para cima, não brinca com as coisas do Senhor. Tem muita pessoa que leva porrada, não sai do lugar, porque brinca muito com as coisas de Deus. Brinca no sentido de não se posicionar, Ou você é, ou você não é. Ou você se posiciona e toca o barco, ou você recua, ou você, espera pacientemente no Senhor, no seu lugar. Mas eu falo para mim assim, esse contexto me mostra que, assim, eu penso comigo que verdadeiramente, se Davi tivesse, pedido a direção de Deus, Senhor, eu devo prestar condolências a Hadadezer, eu devo a Hadadezer ou é a Anum, Deixa eu confirmar aqui, para mim não falar, Anum. Eu devo prestar as condolências a Anum, o que eu devo fazer? Só que eu entendo que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele tinha essa conduta, sim ou não? A gente sabe que na maioria das vezes ele estava ali alinhado com a vontade de Deus. E muitas coisas podem estar envoltas a essa situação, sabe? Eu não quero focar aqui no mau conselho, eu não quero focar na falta de intimidade que esse rei tinha com o Espírito Santo, até porque ele não era alinhado com Deus, mas Davi sim. Enfim, o que queima e arde no meu coração sobre essa passagem hoje é o seguinte, Nós temos que estar alinhados com o Espírito Santo. Nós temos que ter o discernimento da parte do Espírito para a gente poder se posicionar. Porque os conselheiros são bons, amém, É bom você ter bons conselheiros, é maravilhoso. Isso pode te ajudar a evitar muitas coisas? Pode. Mas melhor do que tudo isso é você pedir ajuda, auxílio ao Espírito Santo. Ele sim tem poder para fazer infinitamente mais. Amém? Oremos. Senhor meu Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, te glorificamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Senhor, nos instrua a luz da tua palavra todos os dias. Que possamos manter essa mensagem vívida em nossos corações. Espírito Santo, nós pedimos clareza, discernimento.
Nós pedimos, ó Pai, que as coisas possam fluir em nome de Jesus. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê um dia de bênção, de vitória, de conquista. É o que eu oro e já agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Olha só, gente, que sítio gostoso que nós estamos aqui retirados. Deus é bom, né? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Beijo grande. Shalom.